Olá pessoal, nós estamos aqui na nossa terceira aulinha sobre escoliose, então nós vamos hoje falar sobre os fatores de risco da progressão da escoliose idiopática. Então, principalmente, nós vamos falar da escoliose idiopática do adolescente, que é a mais preocupante, porque ali nós temos fatores de riscos que vão alterar muito a escoliose nesse período da adolescência. Então, ali, primeiros fatores de risco, sexo feminino, Então, quando a paciente é mulher, é menina, nós entendemos aí que o risco é maior dessa progressão. O estirão de crescimento, a fase de crescimento, Então, aquela fase, aquele período que o adolescente tem aquele estirão, aquele crescimento mais rápido, ali também tem um grande risco de perder o controle dessa curva, dela ganhar muitos graus durante esse período. Então, temos que ficar atento a essa fase de crescimento. Como que a gente controla essa fase de crescimento? Primeiro, as meninas questionando a idade, claro, a idade da paciente é muito importante, e a idade que veio a sua primeira menstruação, a menarca. Então, a partir do momento que a menina já menstruou, então caracteriza-se que estamos fechando o ciclo de crescimento, está quase encerrando o ciclo de crescimento dessa adolescente. Então, o risco é maior de progressão de curva. Quanto antes a gente conseguir melhorar essa escoliose, antes da menarca, melhor ainda. Então, eu sei se a menina já menstruou há pouco tempo, eu tenho que correr com o meu tratamento para não permitir a progressão dessa curva. Depois que encerra a fase de crescimento do adolescente, é mais difícil para conseguirmos as correções. Então, temos que aproveitar a fase da infância e adolescência para termos um resultado melhor na fisioterapia quanto ao tratamento da escoliose. Então, o potencial de desenvolvimento dessa escoliose vai depender da idade, como nós falamos, da idade desse paciente. Quanto mais no início da adolescência ou da infância, ali na fase da infância, melhor para tratar. A menarca é decisiva aí nas meninas e a escala de Risser é importante. A escala de Risser é um exame que é solicitado dos quadris, ou então da mão esquerda, do punho e mão esquerda, aonde nós vamos verificar ali o fechamento das epífises de crescimento, das epífises ósseas. Então, nós vamos verificar qual é o grau Risser desse paciente. Quanto maior o Risser, então tem Risser 1, 2, 3, 4, 5. Quanto maior o Risser, mais esse paciente está chegando no seu final do crescimento. E aí aumenta o risco de progressão dessa curva e de menor evolução no tratamento dessa escoliose, Então, a magnitude da curva também é importante. Então, recapitulando, o sexo do paciente é importante a gente entender que vai se desenvolver mais em meninas do que em meninos. Então, são fatores de risco de progressão. O estirão de crescimento, o potencial desse crescimento, e a magnitude da curva. E então, assim, nós vamos fazer uma investigação, é importante também fazer uma investigação familiar, entender aí se a mãe ou outros familiares também apresentam ou mostram casos de escoliose na família, perceber se tem dor nessa coluna, nessa escoliose, porque se ela promover dor, nós temos que fazer outros diagnósticos, desconfiar de outras patologias ou de uma escoliose congênita, de origem neurológica, não uma escoliose estrutural. É importante também acompanhar a altura desse paciente para ter esse controle. Então, vamos acompanhar quantos centímetros o nosso paciente ou a nossa paciente está crescendo por mês, Isso na adolescência e na infância também. Verificar também fatores psicossociais que podem estar interferindo, como
as questões posturais, baixa autoestima, problemas psicológicos e depressivos do adolescente, né? Então temos que também ficar atentos quanto a isso, tá? Que pode ser um fator aí considerável para a acentuação dessa escoliose e estarmos atentos também à magnitude desses graus, porque se tem mais de 25 graus, eu preciso estar atento à solicitação de colete para essa escoliose, mais de 25 graus, tá? Então, é necessário o tratamento fisioterapêutico e associação do uso do colete. Então, hoje a gente tem aí coletes muito mais modernos, quadridimensionais, muito mais confortáveis do que alguns anos atrás. Tá bom? Então, vamos ficar atentos a essas considerações e esses fatores de riscos, tá? Então, até a nossa próxima aulinha sobre escoliose.